nosso assunto baseado no quarto e quinto selo, é morte. E aqui nós lemos que sobre ele tinha por nome morte. Isso está se referindo ao cavaleiro do cavalo baio, né? Cavalo amarelo. E na verdade, esse amarelo aqui da Bíblia, de Apocalipse, essa cor é uma composição do branco, vermelho e preto. As pessoas que sabem misturar as tintas conseguem esse amarelo baio através do branco, do vermelho e do preto. E isso corresponde perfeitamente com este capítulo 6 de Apocalipse. Porque primeiro ele montou um cavalo branco para conquistar. A teologia, de um modo geral, nas igrejas, se enganam, as igrejas, né, se enganam redondamente a respeito desse cavaleiro. Porque a aparência é exatamente essa, por se tratar de um cavaleiro que está em um cavalo branco, então eles pensam, deduzem que é Cristo. Mas acontece que quem usa o branco, quem usa a verdade, não é somente Cristo, Satanás também usa. E foi justamente aí onde a igreja caiu lá em Roma, no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Porque ali estava a doutrina nicolaíta, que significa conquistar. Ele estava conquistando através do cavalo branco, esse cavaleiro. Ele estava conquistando a igreja. A então Roma pagã, ela nunca deixou de ser pagã, mas, entre aspas, não é? Hoje ela é cristã. Então Roma pagã estava ferida e ela tinha que curar a sua ferida, conforme Apocalipse 13. E Constantino, o imperador Constantino, num jogo de cintura, politicamente falando, pediu o apoio dos cristãos, porque a Roma, o seu poder estava em decadência. Aí, então, o que aconteceu? Os cristãos oraram por ele. E ele foi bem sucedido. E daí aquele pacto que veio até o Concílio de Nicéia, de onde surgiu a doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade é de 325 anos AD, depois de Cristo para cá. Antes não se conhecia esse termo. Os apóstolos nunca, a igreja cristã nunca usou esse termo, Trindade, Santíssima Trindade. E essa associação trouxe o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que é outra farsa. Mas o pacto era político, religioso, e eles adoravam o dia do sol, os pagãos, que era 25 de dezembro. Então, nesse pacto ficou isso. O dia é vosso, a comemoração é nossa.
O dia fica sendo seus, mas o homenageado é Cristo, é Jesus. Ele nasceu em 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Jesus nasceu em abril, mês de Abib. Em dezembro não havia pastores nos campos. E a história não confirma isso de forma alguma. E mesmo essa data para o nascimento de Jesus não tem amparo no Velho Testamento, começando lá do Cordeiro, nos dias do próprio mês, e assim por diante. Mas o certo é que surgiram essas coisas todas aí nesse concílio político e religioso, e esse Natal comercial, né? Nascimento de Jesus, é o comércio do nascimento de Jesus. E o batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, também foi ali, porque antes eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, como existe documento lá dentro do Vaticano, 100 anos depois de Cristo, um alto funcionário lá sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Pedro ensinou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, cumprindo a ordem de Mateus 28, 19, é claro. E não há um batismo na Bíblia nos títulos, porque Jesus pediu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro, que tinha a chave, e melhor do que ele, ninguém sabia que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Jesus jamais seria Cristo ungido sem o Espírito Santo. Deus sobre nós, Pai, Deus conosco, Filho, Emmanuel, Deus em nós, o Espírito Santo. Agora eles dizem que essa é heresia. É uma heresia contra uma heresia nascida no Concílio de Nicéia. Essas são verdades nascidas no Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não é de Sabélio, como eles dizem. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é de Pedro, é de Filipe, lá em Samaria. Atos, capítulo 8, né? Ele batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19 e assim por diante. Mas é isso aí, esse cavaleiro do cavalo branco fez isso. Ele conquistou, inclusive, tirou o leigo da frente da igreja, o laico. Nicolaísmo. Conquistar o laico. Tirou o laico da frente da igreja, então o pescador não podia ser mais o que Pedro foi. Tinha que ir lá para o seminário, ficar 15 anos lá, para sair de lá, padre, rezando uma missa em latim, e nada mais do que isso. E Padre Nosso e Ave Maria, ensinando o povo a contar rosário, e pronto. E fazer penitência e comprar indulgências. Nada mais do que isso. Então esse cavaleiro do cavalo branco é esse camarada. E acontece que quando eles conquistaram, aqueles que não concordaram morreram. Aí veio a chamada Santa Inquisição. Quando morreram 11 milhões de cristãos, somente sob o domínio do Papa Gregório, sei lá quanto, porque cada um deles tem um tanto lá, em algarismo romano, né? E isso significa o cavalo vermelho, o sangue, né? O cavalo preto, vendendo uma medida de cevada, vendendo indulgência, salvação. E com razão ele hoje, sendo o menor estado do mundo, é o estado mais rico do mundo.
Mas deixa isso. Vamos seguir. Logo, reunindo essas três cores, encontramos o amarelo, que é o cavalo da morte. E aqui está escrito, sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Bom, nós vamos ver aqui que a morte analisada como um fim, tudo bem. Às vezes a pessoa descansou, morreu, descansou. Não, nem sempre. Não é assim. Não é bem assim. Porque a morte, ela pode ser o fim de uma dimensão. Ela é fim de uma dimensão. Ela é fim de uma etapa. Fim de um homem aqui nessa dimensão na Terra. Mas não é o fim dele. Não foi o fim daquele rico que Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa, do seu salário mínimo. Não. Nós notamos que a Bíblia mostra, veja, o caráter da morte é simplesmente separar de uma dimensão. Morte quer dizer separação. Separação de uma dimensão. A pessoa se separa, se desintegra, se evade, sai daquela dimensão, muda para outra dimensão. E no caso daquele rico, que é o mesmo mancebo de qualidade, veja como tudo isso estão nos selos. Todas essas coisas estão nos selos. Que foi a Jesus, e ele nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha prostituído, guardava os mandamentos. E Jesus disse, vai e vende tudo que tens. Venha, siga-me. Ele ficou muito triste. E diz a palavra que ele cresceu, ele se enriqueceu muito, e ele teve que aumentar os seus celeiros. Veja, a prosperidade. Nós estamos estudando no domingo de manhã. Ele prosperou. Ao invés de fracassar financeiramente, ele prosperou. E encheu os seus celeiros e disse, regala-te, ó alma. Regala-te, porque você tem muito. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele morreu e foi levado, veja, saiu dessa dimensão e foi para a quinta dimensão. E de lá da quinta dimensão ele podia ver a Lázaro que comia, o que caía da sua mesa, que sobrava, na sexta dimensão. Porque a quinta dimensão é como um pesadelo que a pessoa não pode, não consegue acabar de chegar e não pode voltar. Ela passa por aí, nós sabemos que nós estamos aqui na dimensão da matéria, do espaço, da luz, do tempo. A quarta dimensão, televisão, rádio, isso aqui está dentro da quarta dimensão, telefone, fax, esses mistérios da ciência, tudo leis que Deus criou, formando a quarta dimensão. Vem a quinta dimensão, que esse é um estado de pesadelo, foi onde ele ficou. Conscientemente, e diz a Bíblia, que ele estava lá, e viu a Lázaro no seio de Abraão. Seio é lugar. Lugar. No seio de Abraão. E de lá ele pediu ao pai que mandasse a Lázaro tocar com o dedo na água e tocar na sua língua, dando uma expressão de fogo, de inferno, de estado. Na verdade, não é um tacho de fogo, é um estado de espírito. A resposta que ele teve foi essa: quem está daqui não pode passar para lá. Por quê? Por que os meus iriam cair numa dimensão desta?
De forma alguma. Como você não pode acabar de chegar aqui, os meus também não podem ir lá onde você está. Eles podem ir lá no horto, dia domingo, pregar. Eles podem ir no rádio agora, pregar. Eles podem ir lá na igreja, você visita. Eles podem ir na sua casa, na sua porta. Agora, nessa dimensão, mas depois não. Ah, então manda alguém falar lá com os meus irmãos. Dando uma expressão de fogo. Na verdade, não é um tacho de fogo, é um estado de espírito. A resposta que ele teve foi essa: quem está daqui não pode passar para lá. Por quê? Por que os meus iriam cair numa dimensão desta? De forma alguma. Como você não pode acabar de chegar aqui, os meus também não podem ir lá onde você está. Eles podem ir lá no horto, dia domingo, pregar. Eles podem ir no rádio agora, pregar. Eles podem ir lá na igreja, você visita. Eles podem ir na sua casa, na sua porta. Agora, nessa dimensão, mas depois não. Ah, então manda alguém falar lá com os meus irmãos. Ele disse, não, lá tem Moisés, lá tem a Bíblia. Lá tem a mensagem, que eles ouçam. Que eles ouçam. Agora isso aí mostrou o quê? A morte não pôs fim ao assunto daquele rico. Chega a hora que os milhões, os dólares não vão resolver o problema, a fama, a política, os status, não resolvem o problema. A morte, não resta dúvida, põe fim. O estado da beleza da flor, que de manhã está bela, exalando seu perfume e sua beleza, à tarde está seca, pronta para o fogo. Mas vamos aqui no quarto selo, parágrafo 74, ver mais o que o profeta fala sobre essa morte aqui. Essa morte aqui, veja, note bem que nas outras ocasiões, enquanto cavalgou sobre os outros cavalos, não teve nenhum nome, porém agora é chamado morte. Não havia sido mencionado o seu nome, porém agora é revelado que é morte. Você vê que os outros, nos outros cavalos lá, enquanto ele cavalgava, porque é anticristo, falso profeta, besta. É uma trindade. A besta quer dizer poder. E o número da besta é 666. E o vicarivis filidei, em latim, vigário de Deus na terra, filho de Deus, né?
escrito em algarismos romanos, e você extrai as letras que têm valores, você vai encontrar 666 exatamente. E é chamado morte. Não havia sido mencionado durante o ministério anterior, os ministérios anteriores dele. Porém, aqui ele recebe um nome. Veja, poderíamos pregar sobre esse ponto para fazê-lo suficientemente claro, porém, qualquer coisa que é anti ou que é contra o verdadeiro, isso tem que ser morte. Porque somente há duas coisas, vida e morte. Isso prova que a revelação do Espírito Santo neste dia é exatamente a verdade, quando ele disse que é anticristo. Isso quer dizer morte. Ele é morte, porque a palavra, como veremos mais adiante, é vida. Porém, este homem tem por nome morte nas Escrituras. O que quer dizer separação. E com razão Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Isso quer dizer, não morre. Aqui, vamos ver sistematicamente, porque eu fico preocupado com o tempo e quero entregar todo o estudo preparado para aquela noite, mas nós vamos, se tiver que cortar antes, a gente corta, né? Vamos caminhar então por aqui. No parágrafo 127, nós temos um assunto muito importante aqui, muito importante sobre a morte. Muito importante mesmo. Veja, a quarta etapa deste cavaleiro é morte. Morte significa separação eterna de Deus. É isso que é morte. Isso significa a morte. Agora, temos mostrado quem é esta pessoa e até temos estudado em detalhes os 7 montes, o lugar e tudo demais, e agora é chamado pela águia. A águia chama aquilo de morte, porque você vê que sempre houve uma criatura para resistir tal cavaleiro. Foi o leão, o boi, o homem e a águia. Não é certo? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. O leão, o boi, o homem e a águia. Isso aí nós já estudamos sobre essas quatro criaturas. O rei, o boi, que é o serviço, o sacrifício, o homem, que inclusive traduziu a Bíblia por todos os idiomas e línguas, né? Dialetos, a era do homem. E a águia, que é a era do profeta, e que vem e denuncia isso aqui. Aqui mostra. Agora, vamos ver aí do 127 até o 130, vamos lá. Quando isso suceder, a igreja... Agora, isso aqui que é o importante. Veja, quando este dito cujo se tornar em besta, porque ele é a besta potencialmente falando, mas quando isso for encarnado mesmo, a igreja, a noiva, já haverá subido. Quando acontecer isso, a igreja noiva de Cristo não estará mais na terra. Quando este indivíduo aparecer sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Então eles dizem, Gorbachev, no tempo de Eisenhower, era Khrushchev, eu não sei mais quem, inventa toda besteirada. E quem é mesmo, eles não podem perceber.
Mas quando isso acontecer, veja, progride diante de Cristo, até falso profeta e finalmente a besta. Por último, é o diabo encarnado. Porque como Cristo vai encarnar, o diabo também encarnará. Ele vem sobre o cavalo amarelo, várias cores misturadas para que apareça o amarelo, cor de morte. Porém, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco, como a neve, e será completamente Emanuel. Isso quer dizer a palavra de Deus encarnada no homem. Apocalipse 19. Lá é Cristo. Lá é Jesus. Essa é a grande diferença entre os dois. Isso é verdade? Agora que nós vamos ler o 127. Novamente. E agora é chamado pela morte, pela águia de morte, não é? Recordem, morte é a separação eterna de Deus. Porém, os santos não morrem. Eles não morrem, eles somente dormem. Eles não morrem. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, disse Jesus. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São João 5:24. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Foi lá com Marta, em São João capítulo 11, verso 25 e 26. Estava Lázaro morto? Ele disse: não, Lázaro dorme. Em outra ocasião disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Então riram-se dele. Mateus 9:24. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo disse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É uma religião de segunda mão, gente, que tem que queimar vela para quem morre, que tem que interceder por uma alma que partiu daqui. É uma religião de segunda mão. O que valeu então o sacrifício de Jesus? Eu não canso de enfatizar isso. Aquele ladrão arrependido que viu em Jesus Cristo um rei, não teve que ir para suposto purgatório, nem para reencarnação, nem coisa nenhuma. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a religião de primeira mão. Por que querem dificultar as coisas? Complicá-las? Facilitar para a carne? Somente isso? Ora, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Aqui mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 15, parece que ele usa esse termo novamente, não? 15. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Isso quer dizer, nem todos morreremos, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Porque senão nós vamos crer em quem? Em quem nós vamos crer? Essa pseudociência. Oh, irmão, os santos não morrem. A separação de Deus é a morte eterna. Agora, este indivíduo, por ter nome morte, então convém que nos distanciemos dele. Isto é certo, quer dizer, de suas doutrinas. E que é?
um sistema organizado. Primeiro, foi a primeira igreja organizada. E quando tomou o conselho de Constantino, ali no concílio de Nicéia, vimos ontem à noite isso das mulheres, e mostramos como foi que Eva, a primeira noiva, antes que Adão a conhecesse como esposa, ela já havia caído por não crer na palavra de Deus. Também a noiva espiritual de Cristo, a qual nasceu no dia de Pentecostes, que sucedeu antes que ela conhecesse, ela caiu em Roma. Por quê? Trocou sua virtude da palavra por dogmas, credos. A mariologia e a pedrologia e essa santaria. Cada dia tem um padroeiro nessa nação. Tem um município parado. Cada dia tem uma capital parada. Por causa de um padroeiro, uma padroeira. Depois vem a Aparecida do Norte para a nação toda com prejuízo terrível. Depois vem o dia de todos os santos. Ai, que coisa, que baderna. Que... Vamos ver. Vocês querem anotar? Eu não vou poder estudar. Tá? Você vê aí. Nós ficamos aí no parágrafo 130, depois vai até o 139, 141, 144, 145, 159, 160. E no quarto selo ainda, parágrafo 237, nós vamos ver como o sistema mata. Mata. É 237, né? Há ainda gente ali igual a vocês, porém, é o sistema que mata. O sistema religioso é anticristo, é antipalavra. Nós estamos vivendo exatamente o que Paulo profetizou aqui, ó. Exatamente. Veja, como a Escritura, ela corre direitinho com as épocas, com o tempo. Nós estamos vivendo isso aqui, ó. 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Por isso deixarão de ser cristãos? Não. O problema está aí. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, assalariam um homem, e ele aparece lá diante do povo como um manequim, falando um português bastante caro e difícil, e pregando de acordo com as concupiscências das mulheres e dos homens que os assalariam. Não é assim. Nunca foi assim. O profeta disse: o pastor vai na frente e o rebanho atrás. Ele viu isso na prática lá no Cairo. Vocês conhecem a experiência? Que ele mandou o carro parar e disse: agora vamos ver a bagunça que essas ovelhas vão fazer aí, nessas verduras, essas frutas. Ele passou no meio de uma feira. Um pastor passou no meio da feira com o seu rebanho. Ele nem olhou para trás sequer. E nenhuma ovelha levantou a sua cabeça. Foi pegar uma folha de alface ali. Nenhuma sequer. Ele nem sequer olhou para trás. O rebanho passou. Agora, se fosse cabrita, cabras, Deus me acuda. O que não seria? Come tudo que vê na televisão. A cabrita come tudo que sai na televisão, que sai nas revistas. É tudo. Tudo que manda fazer com seus cabelos, com seu corpo, eles fazem. Come tudo.
come tudo que a televisão dá. Come tudo que os credos, desde que não fira seus pecados, desde que não fira sua conduta. Mas para que isso? Depois essas mulheres chegar lá no inferno, para que isso? Só cauterizar a consciência. Depois, quando chegarem lá no inferno, vão culpar a quem? Vai resolver o problema? Jesus disse: um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Isso é que é morte. A morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. A morte de Pedro não pôs fim ao seu ministério. A morte de João, a morte de William Branham não pôs o fim ao ministério dele. Não pôs fim ao ministério dos santos e das santas que morreram lá nas arenas, queimadas vivas, vivos, tragados pelos leões. Morte! Aquilo não era morte, aquilo era carruagem, levando-os para a glória. Morte é pecado. Um poeta disse: vem, 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 ó doce morte. Isso quer dizer, você me leva para os braços divinos, onde minha alma descansa. Por isso, veja aqui no quinto selo, ó, no quinto selo, parágrafo 71 também. Quinto selo, parágrafo 71. Jazinho a gente termina. Outra coisa, o boi é animal de sacrifício. Eles deram as suas vidas da maneira mais prazerosa. Na era do boi. Porque o boi trabalha, trabalha e depois vai para o sacrifício. Mateus é o evangelho do leão, Marcos o boi, Lucas o homem, João a águia. E cada um deles também tem uma evidência especial em cada era. Dessas quatro aqui, desses quatro cavaleiros. E foi a era que mais morreu cristão. Só de uma vez foram 11 milhões. Isso não é brincadeira, a população de São Paulo. Hein? Quase, né? Eles deram suas vidas da maneira mais prazerosa. Não foi murmurando, gemendo, porque foi ferido na igreja. Não vou mais na comunhão, porque não cantou, por isso, por aquilo, porque o diácono corrigiu meu filho, porque a organista... Não, não é isso não, eles deram suas vidas da maneira mais prazerosa. Mas eu fui lá e o pastor pregou. Não, hoje ninguém sofre. Mas e a vida está tão difícil como ninguém sofre, pastor? Mas todo mundo está sofrendo. Não é só a igreja, não. Os dois ladrões estão crucificados, estão na mesma condição, os dois lados da humanidade. A Rússia, a União Soviética, lavou mente de crianças, deixando as crianças sem necessidade, passar necessidade, pedindo a Deus pão. O pão não aparecia. Eles lavando a mente das crianças, para fazer os ateus do futuro. Porque não se pode ser comunista sem ser ateu. Esse partidinho aí de alvoroço aí, ele esconde a máscara. O PC do B é mais honesto, fala Partido Comunista do Brasil. Esse PT, ele é um comunista anarquista.
Então, o que eles faziam? Eles lavavam as mentes das crianças assim. Agora, vocês já pediram a Deus pão e não apareceu. Vocês estão com fome. Agora, peça ao Estado. Quando eles pediam ao Estado, descia aquela cesta cheia de alimento no meio das crianças. Isso não é invenção. Descia aquelas cestas cheias de alimentos, aquela variedade de alimentos. Então a criança dizia, olha, não há Deus, há Estado. É o Estado. Mas agora que eu disse até no rádio, olha, por que a União Soviética agora não pede ao Estado comida? Está pedindo lá aos Estados Unidos dinheiro para comer. Devia pedir ao Estado. Uma pessoa que veio de lá disse, olha, você encontra uma fila quilométrica lá, pergunta a pessoa, escuta, para que é essa fila aí? Só eu não sei, o que tiver lá a gente compra. Qualquer coisa que tiver, nós estamos precisando. O que tiver lá a gente está precisando. Mas lá, meus irmãos, lá na era do boi, que significa sacrifício, eles deram as suas vidas de uma maneira prazerosa, não foi gemendo, murmurando, com esse ressentimentozinho nosso aqui, porque foi maltratado por um irmão, por uma irmã, e aquele dodó, e qualquer coisa com a ponta do nariz vermelho, e tanto chorar, aquela coisa, emburrado, né? Não. Nesse período de 1000 anos, a era das trevas, o catolicismo controlava o mundo de então. Não sei se foi Stalin que disse que ele era o ópio da humanidade. É mesmo, ele falou a verdade. Esse tipo de religião foi o ópio da humanidade. Ele disse, ela trata de manter o povo ignorante para crer em suas superstições. Cheia de superstições. Você acha que aqueles homens graduado, um bispo, um arcebispo, crê numa imagem de gesso que vem lá de Portugal, chamava Fátima, carregando nas costas? Foi uma situação de sim e não. Sim, sim, não, não. É crente, morre. Nega, vive. É crente, morre. Nega, vive. Se negar, vive. Se não negar, morre. Mas o que eles diziam? Não nego. Não negamos. Não negamos. Mas os leões estão ali famintos, bramindo. Não negamos. A eles não lhes importava morrer, eles davam suas vidas de uma maneira prazerosa, porque aquilo não era morte, aquilo era vida. Ainda que fosse a morte, estava bem, morte do físico. Eles entravam e morriam. Por quê? Foi o espírito da era. De que maneira nós poderíamos dizer ao que nós temos que dizer não nessa era? Faz uma lista. Chega em casa e você diz, eu vou falar não para isso. Bom, vou falar não para o cigarro. Milhões estão falando não para ele. É uma questão até de bom senso, de inteligência, não fumar. Vou dizer não para essa má ideia aí, que é a 51, essa má ideia, porque não é boa ideia. Eu vou dizer não para a cachaça, vou dizer não para o fumo, vou dizer não para a prostituta, e eu vou dizer mais não para o quê? Para o quê? Me diga. Você vai dizer não para quê? Lá na escola,
Você vai dizer não, você procura fazer uma lista em casa. O que você vai dizer não que vai te trazer alguma provação? Não. Você pode sair gritando na rua: ei, eu sou crente em Jesus, Jesus salva. Ninguém te mata. Pelo contrário, graças a Deus, eu vi um irmãozinho, uma irmãzinha lá no Bandeirante gritando que Jesus salva. Essa obra nasceu na porta do mercado. Lá na porta do mercado, eu gritando lá, orando pelo povo, tomando cigarro do povo, fazendo aquele monte de cigarro lá, eu orando pelo povo, enfermo sendo curado, e eu gritando lá em plena revolução, pregando aí no meio da rua, em plena revolução. Comecei lá em Brasília. Eles me acompanharam, me chamaram lá, mas não era tempo para nada. Então nós vamos dizer não para quê? O que é que você tem que dizer não? Agora, alguém diz, bom, o cristianismo era chamado de protestante, porque naquele tempo o cristianismo protestava, mas hoje o cristianismo não protesta. Protesta sim. Menininhas de 16 anos pintando a cara, saem na rua, presidente ladrão, corrupto, coitado, e botou um santo lá, que não é. O Congresso é aquele santo, né? Tudo composto de santinho. Cabrito vigiando a horta. Vigiando a face. Fazendo as leis para eles. E agora, o que é que nós vamos ter que dizer não? Que poderia causar até morte. Porque lá eles dizem, não negamos. Sadraque e Misaque disseram, não. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não morremos. Nós não temos medo da morte. Nós não dobraremos diante da estátua. Daniel disse, não. Foi jogado na cova dos leões. José, lá no Egito, disse não para a mulher do governador, foi jogado no calabouço. Ué, você quando diz não, eles deram suas vidas de maneira prazerosa, gostosa. Aqui no parágrafo 124, vocês que gostam de anotar, no mesmo quinto selo, assim, uns mais 5 minutos só. 124, ele diz, agora, quanto a estas almas sobre o altar, deve estar falando lá de Apocalipse 7, né? Tem que entender porque foram feitos mártires por homens pecaminosos como Eichmann, Hitler, esses homens perversos, não é? Chamados nazistas, não é? Agora eles se mantêm confiados, milhões, porém como judeus. Agora recordem que eles foram mortos pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. Não foi pelo testemunho de Cristo, não, por causa da palavra. Porque eles eram judeus. E o judeu não crê. Os judeus não creem em Jesus como Messias ainda, não é? Entendem? Porém, recordem, a igreja entrou também sendo mártires. Porém, a igreja foram mártires pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso? Está bem. Veja aqui. Como é que João começa o Apocalipse? Vamos ver lá? Como é que ele começa? Ele está dizendo aqui no capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos. A ilha chamada Patmos não é a ilha de Bacanal, não. Era cheia de serpentes, de
fascínoras, gente, criminosos e irrecuperáveis que eles mandavam para lá, morriam lá, né? Não tinha lá uma casa de lazer, não. Então ele estava lá na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa do PTB, por causa do PMDB? Não, por causa da palavra de Deus. E também não foi por causa de religião nenhuma. Foi por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi por isso que eles foram. Então eles protestavam, né? Porque Lutero protestou, então protestou contra a venda da indulgência, salvação das almas através de indulgências. Ele disse, é salvo pela graça, pela fé. A salvação é de graça. Então ele sacudiu a batina e pregou 95 teses, por isso foi excomungado, protestando contra essas falsas doutrinas de Roma. Mas ele não podia fazer tudo, ele ainda veio com trindade, batismo nos títulos e outras coisinhas. Ele não podia ter tudo porque era o broto da semente. Era o broto. E o broto não tem tudo. Veio o crescimento com João Wesley, a era pentecostal, e agora que nós estamos na espiga. A lavoura está seca, está feia. Se a semente está escondida dentro de uma palha seca aí. É como Abraão, estava secando cada dia que passava. Você não encontra beleza na lavoura de colheita. Ela está bonita no tempo verde ainda. E foi isso que Jesus disse, a semente cai e se ela não morrer, não apodrecer, ela não brota. Então, ela brotou lá com Lutero. Veio a era negra e ela brotou com Lutero e veio crescendo, crescendo. E agora a lavoura está seca, a coisa está feia. E o germe da vida está escondido em você, nessa palha seca. Não dá mais, né? Eu falei 124? Foi, né? Agora vamos para o 125. Porém, esses não tiveram testemunho de Jesus Cristo, os judeus, né? Eles não podiam ter, porque eles não creram no Messias, é claro. Mas foi pela palavra de Deus e testemunho que eles tinham, são judeus, as almas debaixo do altar. E Hitler os odiava, como também Eichmann, Stalin e o resto do mundo. Porém, eles se mantiveram firmes no que creram e os mataram porque eram judeus. Sabe você que Martim Lutero também teve semelhante ideia? Correto? Ele disse, todos os judeus deveriam ser rejeitados porque são anticristos. Veja como ele não tinha tudo ainda. Porém, ele estava sob outra dispensação e não podia entender a palavra. Porém, agora tem vindo a palavra da verdade. Como vai alguém cegar Israel? Não se pode fazer. Como aquele profeta Balaão disse, Deus os tem tirado do Egito, tem forças como um unicórnio. E lhe estavam tratando de mostrar as partes mais feias, e ele disse, benditos os que te bendisserem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a nação que tiver luz, um pouquinho de luz sobre isso, ela nunca fica contra Israel. Nunca. Agora, por último, irmãos, é longo, não dá tempo, é só para lembrar. O profeta transmite aquela experiência dele, que ele foi lá na sexta dimensão. Ele disse, eu temia a morte. Eu vou resumir aqui, mas começa no parágrafo 183 do 5º selo. O que é bom, vocês que anotam, terem anotado. Ele disse, eu temia a morte. E pensava ser um espírito e que via apenas uma nuvem, o irmão Nevo, os seus amigos, então passavam um pelo outro como uma nuvem,
Mas até que ele teve aquela êxtase, recostado na cabeceira de sua cama, ele foi subindo, 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 como um profeta, como Paulo foi lá. Como São Paulo, Sadhu Surasingh, agora há não muito tempo atrás. Então ele foi subindo de lá, ele viu o corpo dele recostado aqui na cama, com as mãos assim. E ele entrou na sexta dimensão. Aí foi que ele viu que todos que morreram aqui, que estavam em Cristo, que eram predestinados, estavam lá. Então não morreram mesmo. Ele disse: eu temia a morte, mas depois disso não tinha mais como temer. Foi quando ele encontrou lá aquela moça tão bonita, que era uma velhinha de 90 anos que ele tinha guiado a Cristo aqui na terra. Ela não morreu. Quer dizer, Paulo disse: se não é assim, então vamos comer, beber, pintar o certo, aproveitar. 1 Coríntios 15. Ele disse: se isso não é assim, então para que chamarmos a nós mesmos de cristãos? Se não há uma recompensa, se não há uma coisa garantida de vida eterna, porque você já pensou, você nasce, cresce, nasce chorando, morre chorando. Trabalha, 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 na hora de gozar a vida, fecha o paletó. Aí daí, essa semana mesmo, viu, o ex-governador de Goiás, Jonas Duarte, morto. Presidentes, heróis, passados. Somente memória, 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 memória. O que é isso? Essa dimensão é muito tacanha. O que é? Daí a pouco você passa dos 50, a pessoa quer te insultar lá no trânsito e te xinga de velho, velha. Como se eles não fossem ficar velhos também. Ô velho! Ninguém falou: senhor, por favor. Não, ali um velho atravessando ali, morreu. Não falam como senhor, não. Falam velho. É uma velha, uma pobre uma velhinha, coitadinha, ia atravessando ali. A velhinha. Ele não é a senhora, é uma velhinha. Deixou de ser senhora para ser velha. E dá uns dias ela também está velhinha, tadinha. Fica caducando na rua com dó de cachorro, aquela coisa toda. A irmãzinha vem com a biblinha dela ali. O irmão Geraldinho estava lá, isso é um perigo terrível, o irmão Geraldinho perto. O cachorro vem e bate na cabeça do... O carro vem e bate na cabeça do cachorro. O cachorro ficou durinho lá. Adormeceu. A irmãzinha pega a veinha. A veinha, né? A veinha. Pega e vai lá, tadinho do cachorrinho. Pegou o cachorrinho pelo rabo para puxar o cachorro. O cachorro não estava morto, acordou e avançou nela e ela gritava: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Ali. E a moçada tudo dizendo: coitada da velha, coitada da velha, coitada da velha. Por fim ela não falava: o sangue de Jesus tem poder, ela falava: tem poder, tem poder. Quer dizer, nenhuma moça interessou. Tinha tanta gente lá, rapaz, homem lá. Ninguém interessou, só a velhinha que enche de dó. Aí vão contar a história, a velhinha do cachorro. Mas lá ela não era velhinha, não. O anjo trouxe uma moça lá, das mais bonitas, 22 anos de idade, 21 anos. Se você conhece essa aqui, ele disse: não. Isso é aquela velhinha de 90 anos. Mas é melhor rir mesmo, né? É melhor rir mesmo. Dessa dimensão, nós temos que rir dela, não tem jeito. Por muito tempo a gente fica patinando. Você chega no espelho e fala: não, isso aqui não é. Se eu der uma engordadinha, isso desaparece. E vai indo. Aí você engorda um pouquinho, parece que estica um pouco. Mas depois,
começa a enrugar de novo, você fala, agora se engordar mais um pouquinho, para desaparecer isso aí, porque senão está ruim. Mas vai assim, daí a pouco você aceita, tem que aceitar. De pendurar o arreio. De pendurar o arreio, né? Glória a Deus. Mas é isso, irmãos, a gente ri, mas é a verdade. E essa visão dele é muito confortante, é muito gloriosa, é uma coisa autêntica, real, é bíblica, não é? Paulo disse que foi lá e não é lícito ele, Paulo, contar. E como de fato, ele não tinha o seu povo lá ainda quando ele foi. Ele estava trabalhando. Agora, não era para a sua era também. Como não era para ele revelar o mistério da iniquidade lá de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, né? Era para o profeta. E o profeta, ele transmitiu essa experiência tão gloriosa, a sua filhinha que morreu aqui, chegou lá, e ela vem papai, papai era uma moça bonita, linda, ela falou, não, eu não sou seu pai. É que lá não tem menino Jesus, menina. Que é isso? Como não tem menino também, não. É tudo jovem. E nunca envelhece mais. Agora, esse é o plano de Deus. Deus não podia ficar só nisso aqui, gente. Não tinha como, ele não seria Deus. Parecendo que ele foi frustrado, o seu plano foi interrompido lá no Éden. Não foi não. Ele não perdeu nenhum até hoje. Jesus disse, ninguém arrebatará as minhas ovelhas de minhas mãos. E Paulo disse que nós teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Agora, o que é uma doença? O que é uma enfermidade? Por que você não pode ficar de pé com esse problema em seu? Tem coragem. Encoraje. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Vamos ficar de pé.